Olá, sétimo ano! Hoje, então, daremos sequência ao estudo sobre os tipos de sujeito. E, como eu já havia falado para vocês na aula anterior, inicialmente eu vou corrigir o exercício que vocês têm registrado no caderno, que foi solicitado, então, na aula passada. Identifique nas orações a seguir se o sujeito é indeterminado ou inexistente. Então, a letra A, chove muito nessa região. Temos aqui um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Então, quando ocorre isso, nós temos o sujeito inexistente. Letra B, já é tarde. Aqui também nós temos o verbo ser e, indicando então algo relacionado a tempo, nós temos o sujeito inexistente. Na letra C, roubaram meu talão de cheques. O verbo roubaram está na terceira pessoa do plural, não temos aqui um sujeito expresso, portanto, trata-se de sujeito indeterminado. Letra D, desculpa. Come-se bem neste restaurante. Aqui, como vocês podem ver, temos o verbo que está na terceira pessoa do singular e o se como índice de indeterminação do sujeito, portanto, o sujeito é indeterminado. A letra E. Há poucas flores nos canteiros. O verbo haver, no sentido de existir. Sujeito inexistente. Letra F, ventou muito ontem à noite. Ventou, fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Letra G, amanhecia silenciosamente. Temos aqui o amanhecia, que é um verbo que indica fenômeno da natureza, então sujeito inexistente. Letra H, contaram a história errada. O verbo contaram está na terceira pessoa do plural, não temos nenhum sujeito expresso aqui, portanto, sujeito indeterminado. Letra I, fala-se muito nesta classe. Verbo, fala, terceira pessoa do singular, mais o se, sujeito indeterminado. A letra J, faz muitos anos que ele partiu. Temos o verbo fazer aqui, então, sujeito inexistente. Ele é indicativo de tempo transcorrido, então, aqui ele não tem o sujeito, então, portanto, é sujeito inexistente. Letra K, reformaram o hospital. Temos o reformaram, que é a terceira pessoa do plural, portanto, sujeito indeterminado. Letra L, fez frio ontem. Também nós temos o verbo fazer, que indica então algo relacionado à natureza, enfim, sujeito inexistente. Letra M, quebraram a vidraça da casa da Dona Maria. Quebraram está na terceira pessoa do plural, portanto, sujeito indeterminado. A letra N, está muito calor. Então, aqui nós temos também um sujeito inexistente. Letra O, houve vários acidentes ontem. Também sujeito inexistente. Letra P, faz 10 anos que cheguei nesta cidade. Também o verbo fazer aqui indicando tempo transcorrido, sujeito inexistente. Letra Q, precisa-se de balconista com experiência. Temos o precisa, verbo na terceira pessoa do singular, e o se, que é o índice de indeterminação do sujeito, portanto, sujeito indeterminado.
Eu vou resolver com vocês mais alguns exercícios do livro. Aqui, o 6 da página 157, que diz assim: indetermine o sujeito das orações a seguir. Os psicólogos atenderam o menino, deram-lhe bons conselhos. Como vocês podem ver aqui, esta estrutura, principalmente aqui, temos o sujeito que está expresso, é um sujeito simples, os psicólogos. Temos que indeterminar o sujeito e uma das formas é colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, o que nós podemos fazer aqui é retirar o sujeito simples, de forma que a nossa estrutura fique assim: atenderam o menino e deram-lhe bons conselhos. Então, aqui não se sabe, de forma que, então, o sujeito está indeterminado. Atenderam. Quem atenderam? Não se sabe. Então, ele fica, então, indeterminado. O exercício 7, da página 158, diz assim: pinte os verbos das orações e em seguida classifique o sujeito. Então, pode ser aqui que não seja somente sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Podemos também nos deparar com outras formas de sujeito, outros tipos de sujeito. Então, a letra A. Aqui já houve grandes festas. O verbo é houve. Então, haver no sentido de existir faz com que o sujeito seja inexistente. A letra B. Que mal ele haveria feito? Aqui nós temos o verbo haver, porém o ele está presente aqui, configura-se como o sujeito, então o sujeito é simples. Na letra C, agora são 11h30 da manhã. Nós temos aqui a indicação de horário. Então, sujeito inexistente. O são é o verbo e o sujeito é inexistente. A letra D, são 11 meninas para se arrumar. Aqui nós temos o sujeito 11 meninas. Então, o sujeito é simples. Na letra E, ontem à tarde choveu muito aqui. O verbo é choveu, fenômeno da natureza, portanto, trata-se de um sujeito que é inexistente. E a letra F, choveram aplausos em sua apresentação. Ele é um sujeito simples. Mas, prof, aqui choveram não é um verbo que indica fenômeno da natureza? Sim, porém, em alguns casos em que ele é utilizado de maneira figurada, no sentido figurado ou conotativo, que a gente chama, ele não indica sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como vocês podem ver aqui. Aplausos exerce a função de sujeito simples. Então, quando tivermos uma situação, uma estrutura em que o verbo, que é fenômeno da natureza originalmente, estiver sendo utilizado de forma figurativa ou no sentido figurativo, então o tipo de sujeito não será então sujeito inexistente, mas sim sujeito simples. Então, por isso que aqui na letra F nós temos choveram aplausos, é como que se diz que houve muitos aplausos, a apresentação foi muito aplaudida, não é chuva no sentido real da palavra. O exercício 5 da página 160, nós temos assim: pluralize as frases a seguir. E aqui eu chamo bastante atenção para estas estruturas aqui, principalmente em relação ao plural. Na letra A, houve grave acidente naquela estrada.
O que acontece quando nós temos estruturas em que o verbo haver compõe, então, o sujeito inexistente, ele fica no singular. Isso mesmo. Houve graves acidentes naquelas estradas. Mesmo que na sequência tenhamos uma estrutura que esteja no plural, o verbo haver aqui, no sentido de existir e por ele ser impessoal, ele não vai para o plural. Então fica assim: houve graves acidentes naquelas estradas. A letra B. Ela já havia falado com o diretor. Então, aqui, como é que fica? Elas já haviam falado com o diretor. Quando aqui nós temos o sujeito que está explícito e aqui também ele atua como um verbo auxiliar, vai para o plural. Eles já haviam falado com os diretores. A letra C. Existe instrutor especializado em cada segmento. Então, o plural fica: existem instrutores especializados em cada segmento. Então, o verbo existir vai para o plural. A letra D. Havia muita roupa jogada pelo chão. Então, temos também o haver aqui e, consequentemente, seguindo a regra que eu já expliquei também, ele não vai para o plural. Havia muitas roupas jogadas no chão. Então, mesmo que aqui ele concorde com uma estrutura que esteja no plural, por ele estar aqui no sentido de existir, ele fica no singular. E a tarefa para vocês concluírem, então, essa parte sobre os tipos de sujeito são os exercícios 8 da página 158, o 1 e o 2 da página 159, o 4 da página 160. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.